Bem, porcentagem, aula 1. Para determinar um percentual de um valor, basta multiplicar esse percentual por esse valor. Por exemplo, determinar 15% de 1.200, basta multiplicar 15% vezes 1.200, 15% é 15 sobre 100, simplificando 2 zeros, 15 vezes 12, isso vai dar 150 mais 30, 180. Então, determinar um percentual de um valor, basta multiplicar esse percentual pelo valor. Quando for acréscimo ou decréscimo, a gente tem dois caminhos. Primeiro, fazer o mesmo procedimento anterior e somar essa quantidade, ou subtrair no caso do decréscimo. Ou então, utilizar o que nós chamamos de fator de correção. Por exemplo, um aumento de 15%, eu teria 100%, que é o total, mais 15%, nós teremos um total de 115%. Transformando em fração, 115 sobre 100, eu teria 1,15. Então, a esse valor 1,15, nós chamamos de taxa unitária, né? Taxa percentual, que é 115 sobre 100, taxa unitária, que seria 1,15 sobre 1. Né? O que isso significa, na verdade? Significa o quanto eu estou ganhando em cima de 1. Por exemplo, R$1. Se eu estou aplicando a uma taxa dessa, eu teria, ao final do período de capitalização, R$1,15. Né? Então, esse é o que nós chamamos de fator de correção. Inclusive, é o tipo de cálculo que as pessoas que trabalham com matemática financeira utilizam. Né? Então, dar um aumento de 15% significa multiplicar por 1,15. Ok? Então, exemplo, se eu tenho R$1.200 e dou um aumento de 15%, basta multiplicar por 1,15 que eu vou ter o valor final, no caso aqui, 1.500. Ok? Muito bem. No caso de dois aumentos, se eu der um aumento de 15% e depois der um outro aumento de 10%, eu teria que multiplicar essa quantidade 2 vezes pelo fator de correção. O fator de correção associado ao aumento de 15% é 1,15. O fator de correção associado a 10% é 1,10. Ao multiplicar esses valores, eu encontro 1,265. Né? Então, isso seria o valor após o aumento. Se eu tirar a unidade desse valor final, eu tenho o aumento percentual acumulado. 0,265 seria 26,5%. Ok? Então, isso mostra para vocês que se eu trocar a ordem dos aumentos, né, primeiro dá o aumento de 10% e depois dá o aumento de 15%, isso não vai alterar o valor final, o aumento total, que é de 26,5%. Ok? Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade.